E aí, vamos celebrar o Senhor? Porque Ele vive. Nós podemos crer e experimentar de uma viva e real esperança. Esse é o convite do dia de hoje. Aliás, domingo é domingo porque Cristo ressuscitou, por isso que a gente separa todo esse tempo para a gente estar diante da presença do Senhor e adorá-lo de todo o coração. Por isso não perca o seu dia, que seja um dia repleto de adoração ao Senhor, que seja um dia onde você se aprofunde mais no conhecimento de Deus, que o Senhor deseje mais e que o desafio que vai ser aqui compartilhado durante essa celebração possa ser vivenciado por você, que se aproximou de Jesus hoje e deseja adorá-lo e viver Ele com todo o seu ser. Vamos celebrar a Deus? Vamos adorar o Senhor? Jesus, o Rei que anuncia paz a quem Deus quer bem. Da Virgem eleita é Filho Jesus que nasceu em Belém. Porque tão pobre for então a sua estrebaria, é que ao pobre pecador o Verbo a paz traria. É este Jesus, o Rei que anuncia a paz a quem Deus quer bem. Da Virgem eleita é Filho Jesus que nasceu em Belém. Trazei a Ele o coração, prostrai-vos reverente aos pés do Rei que a salvação nos trouxe eternamente. Este Jesus, o Rei que anuncia a paz a quem Deus quer bem. Da Virgem eleita é Filho Jesus que nasceu em Belém. Essa Páscoa foi muito especial para mim. Espero que tenha sido também muito especial para você, pelo fato da gente estar passando por um tempo tão delicado, tão difícil, e estamos de fato mais sensíveis em relação ao sofrimento do outro, em relação ao nosso próprio sofrimento. E é um momento onde nós estamos refletindo mais profundamente em relação à nossa própria humanidade, em relação ao amor, em relação a como nós devemos sim partilhar da dor do outro. E como Deus ministrou o meu coração. Como me quebrantei, como chorei na presença de Deus, lembrando quão grande amor foi desprendido naquela cruz
quão grande amor foi demonstrado por meio de tamanho sofrimento, e a Bíblia faz questão de salientar que foi por nos amar, que foi não apenas por amar a humanidade, essa nova humanidade recriada em Cristo Jesus, na vida daqueles que creem no Evangelho, que foram alcançados por esse Evangelho, mas também por nomear cada um daqueles que ele desprendeu esse amor. Deus, ele nos chama pelo nome. Deus conhece sua identidade, ele conhece a sua impressão digital. E ele te amou. Ele morreu na cruz pelo meio, pelo seu pecado. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Isso de fato nos constrange. Então, fui tomado de uma maneira tão profunda por esse amor nessa última Páscoa. Foi de fato tão especial, como por vezes Deus me tomou, mas especialmente na Páscoa, que por vezes em minha vida era mais uma data tendo em vista a religiosidade que se envolve e despreza significado mais profundo desse dia. E foi de fato tremendo. Muita lágrima, muito contrição diante de Deus, muita gratidão. Como pode Deus nos amar tanto assim? Eu espero que o seu coração, de fato, seja envolvido por essa realidade do sofrimento de Cristo Jesus, não apenas como mais um ensino, porque de fato é um ensino que mostra que Cristo veio morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, que nos conduz para a realidade de Deus, perdoa os nossos pecados, é o poder de Deus que vence toda e qualquer incursão das forças das trevas contra nós, que vence toda e qualquer acusação do diabo contra nós. Como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. E o apóstolo Paulo continua dizendo, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como nós fomos amados. Que isso chegue ao seu coração de maneira poderosa, constrangendo de fato você a buscar mais ao Senhor, a amar mais as pessoas através desse amor que você recebeu, enfim, viver a realidade do Evangelho e desse poder do Evangelho na sua vida. Porém, a Páscoa não termina na morte. A Páscoa, ela aponta para um novo começo. E esse novo começo está na ressurreição de Cristo Jesus. Cristo ressuscitou dos mortos. E essa é a fé que nós carregamos. Essa é a fé que nós temos. Nesses últimos dias tirei um tempo para ler o livro do José Saramago, As Intermitências da Morte, que traz, de alguma maneira, uma tentativa de justificar a normalidade da morte diante de pessoas que estão o tempo todo querendo viver e querendo a vida eterna. E com um pouco de sarcasmo e humor, porque de fato é bem engraçado esse livro, Saramago ele consegue trazer, numa perspectiva incrédula, obviamente, e ateísta, uma justificativa para que nós possamos sim
olhar para a morte como aquela que faz surgir, por exemplo, as questões da moral, as questões religiosas, as questões do pensamento reflexivo e filosófico. Ele coloca a morte como aquela que vai trazer sentido para a vida, fazendo de fato uma defesa da morte. É bem engraçado porque depois de vários encontros e reuniões onde as pessoas estavam procurando entender por que naquele determinado país não se morria mais há alguns meses, e o que a princípio pareceu tão bom foi, ao passar do tempo, foi se transformando num problema social, porque as pessoas não morriam, mas também elas não ficavam curadas de suas doenças. Elas não conseguiam, de alguma maneira, viver com qualidade de vida. E foi feito inúmeros encontros, tanto com filósofos, quanto com cientistas e também com místicos, padres, bruxos, enfim, para saber o que aconteceu, que a morte não chega mais para a vida das pessoas. Até que a morte envia uma carta. Enviando essa carta, a morte fala para as pessoas que elas perceberam o quanto é de fato valorosa a realidade da morte, para que elas possam viver a vida de uma maneira diferente, para que elas possam sim, de fato, trazer algum senso de existência e significado para a vida. Mas cá entre nós, a realidade da morte não traz significado para a vida. A realidade da morte, pelo contrário, quando nós olhamos de maneira real, fria, ela tira de nós aquilo que traz de fato sentido para a existência. Se o resultado final da existência é a morte, se o resultado final da existência é o não ser, a vida que deveria ser celebrada e ser um presente, na verdade é uma maldição, porque afinal de contas a gente vive para morrer. Tantos que morrem jovens, quantos que não têm nenhuma oportunidade de usufruir de uma vida digna de ser vivida. Se a morte é o final da existência, não importa o que nós façamos, tanto para a nossa geração quanto para a geração seguinte, porque ambas não estarão nem aí para as nossas produções, afinal de contas, ambas morrerão. E o significado das nossas vidas passará, e aquilo que a gente deixou vai passar também. Que garantia nós temos em relação ao valor da vida se quem dá a última palavra é a morte? De fato, Saramago cai num labirinto existencial terrível e tenta, por meio do seu escrito, trazer alguma justificativa para o seu próprio ateísmo, para a sua própria questão existencial. Ele quer, de fato, olhar para essa vida e trazer algum sentido e significado a partir dessa existência rala que caminha para um não ser, para um não existir. Mas é tentar justificar um injustificável. A morte não é normal. A morte é uma intrusa nessa realidade. A morte é de fato a causa dos temores e desespero, é a causa do pranto, é a causa de tanto medo que famílias e pessoas carregam. A morte é terrível. A morte não é um descanso. A morte é desesperadora. E ninguém quer morrer. Por isso que nós estamos
diante do fato mais importante da história da humanidade, que é a ressurreição de Cristo. C.S. Lewis dizia que se o cristianismo for falso, é apenas mais uma religião. Mas se o cristianismo for verdade, é a notícia mais importante que a humanidade pode receber nessa vida. E o fato é, Cristo ressuscitou. Lucas, capítulo 24. A partir do versículo 1, diz: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Eis aí a história mais importante que você pode conhecer no dia de hoje. A história daquele que veio tirar do mundo o poder da morte, o poder do pecado, o poder das trevas, aquilo que era contra nós, a maldição que foi colocada sobre nós no primeiro ato obstinado de desobediência e de independência que havia feito a humanidade na pessoa de Adão. Cristo Jesus veio, pagou o preço como homem e ressuscitou como homem, como Deus vivo, como Redentor, para trazer para mim e para você uma viva e real esperança em relação a essa existência que é injustificável quando o final é dito pelo desespero da morte. Ele veio trazer vida e uma vida plena quando nós olhamos para a realidade histórica do Cristo que veio e venceu e ressuscitou e ressuscitando, dá para mim e para você uma viva e real esperança em relação a essa existência. Se a morte é o nosso objetivo final, já dizia o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não tem por que haver moral, não tem por que haver luta por justiça, não tem por que haver a luta contra a corrupção, não tem por que haver esperança no nosso coração, não tem por que viver uma vida com pensamento positivo. Não há justificativa para alegria e felicidade nessa existência. Porque quem de fato tem dado a última palavra é a morte. Ah, Saramago. Não é possível conviver com a dor e o desespero do não ser. Por isso a gente tem que escrever páginas e páginas e páginas, tentando de alguma maneira trazer sentido para essa vida, sem sentido diante do desespero da morte. Mas Cristo Jesus ressuscitou, Cristo Jesus está vivo e essa é a maior notícia que nós podemos receber nessa vida. Ele venceu a morte. E porque ele venceu a morte, nós podemos sim viver em novidade de vida. Nós podemos ter vida plena. Lee Strobel escreveu um livro chamado Em Defesa de Cristo, que vendeu mais de 17 milhões de cópias ao redor do mundo.
Foi de fato um grande best-seller de um jornalista, bem como jurista e mestre em Direito pela Universidade de Yale, que, dentre a sua especialidade, era de fato a descortinar aquelas notícias policiais que traziam algum mistério em relação a crimes que porventura estavam debaixo de questões difíceis de serem solucionadas. Esse cara era ateu. E ele procurou, durante a sua pesquisa, comprovar que a história da fé cristã era um mero mito. Comprovar que a história da doutrina da ressurreição não passava de um conto contado de geração em geração. E em sua busca ele se deparou com provas incontestáveis de que, pelo contrário, a ressurreição aconteceu e por meio de documentação não tem como comprovar que Cristo Jesus não ressuscitou. Ele procurou alguns médicos que poderiam afirmar para ele que não era possível Jesus não ter morrido na cruz. Essa era a pergunta, será que Jesus morreu de fato na cruz? E esses médicos traziam informações tão precisas sobre a forma como Jesus morreu e a impossibilidade dele permanecer vivo diante tanto do flagelo romano como da morte de cruz, que era uma morte por sufocamento. E ele vai atrás de algumas pessoas que eram especialistas em psiquiatria, a fim de perguntar se aqueles discípulos não tiveram, digamos assim, uma alucinação coletiva. E a resposta que ele obtém é: não, isso é impossível de pessoas terem alucinações coletivas. É um maior milagre do que o próprio milagre da ressurreição. E aí ele vai procurar provas manuscritológicas para mostrar que Cristo Jesus não ressuscitou, e ele se depara com estudiosos de manuscritos antigos mostrando que, pelo contrário, quando a gente estuda o criticismo textual para ver se documentos são verdadeiros, a gente encontra provas incalculáveis que apontam para a veracidade das Escrituras. E aí ele começa a pontuar algumas coisas que vale a pena ser pontuada aqui. Por exemplo, nós não questionamos a veracidade de Platão, a veracidade de Homero ou a veracidade de Aristóteles. Mas quando nós nos deparamos com os manuscritos desses homens que foram dados à humanidade, a gente percebe que em grego existem, por exemplo, de Platão, apenas 7 manuscritos. E dentre esses 7 manuscritos, a data do manuscrito mais antigo é 1200 anos após o escrito do original. A gente pode falar, por exemplo, da Ilíada de Homero, que a distância entre o original e o mais antigo que temos em posse da humanidade hoje é de 400 anos. Nós não questionamos essas pessoas, nós não questionamos esses escritos. Aristóteles tem 5 manuscritos. Mas nós questionamos a veracidade da ressurreição. Por quê? Porque toca no âmago daquilo que é extremamente essencial para a humanidade, aquilo que destrona e destroça todo o poder que tenta, de alguma maneira, minar a nossa reflexão e a nossa liberdade. Por quê? Porque se Cristo Jesus ressuscitou, Ele é Deus e é Ele que de fato tem o domínio sobre todas as coisas. Logo, tudo muda. O meu jeito de viver, o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, como eu vou me relacionar com as outras pessoas. Do Novo Testamento, são cerca de 23 mil manuscritos, sendo 5.873 manuscritos gregos. A distância entre o mais antigo e o original é 25 a 50 anos.
Não tem como você, de alguma maneira, se colocar contra o relato manuscritológico das Escrituras sobre a ressurreição, porque, cientificamente falando, é impossível você rasgar as demonstrações que nos foram dadas durante o percorrer da história. Alguns outros textos que são textos extra-bíblicos irão apontar para a história cristã. Por exemplo, Cornélio Tácito, historiador romano dos imperadores no século I, fala sobre os cristãos e fala sobre Pôncio Pilatos. Fala sobre a morte e sobre o testemunho daqueles que viram Jesus ressuscitado. Flávio Joséfo, também historiador judeu, que trabalhava para o governo romano, escreve sobre essa comunidade daqueles que viram Cristo ressuscitado. A ressurreição é um fato histórico e não há como nós fugirmos disso. A ressurreição dá para a humanidade aquilo que ela mais anseia em relação à sua existência, que é de fato vida. Que é de fato a ter essa satisfação plena em viver eternamente. E diferentemente de Saramago, é uma vida sem dor. É uma vida sem doença, é uma vida sem choro. A Bíblia diz que no renovar de todas as coisas, na restauração de todas as coisas, não haverá mais dor, nem lágrimas, nem choro. Por quê? Porque Cristo Jesus ressuscitou. E aqui a gente pontua para um fator teológico. A gente pontua que não apenas o fato histórico de Cristo Jesus ter ressuscitado tem uma significância importante, mas também o fato teológico e existencial. Por quê? Porque quando nós olhamos para teologia bíblica, quando nós olhamos para as Escrituras, nós compreendemos que a ressurreição aponta para dimensões espirituais transformadas em nós, aponta para algo de efeito ético, moral, e isso, de fato, é um todo para a experiência humana. Isso é o que a gente chama de espiritualidade. Tudo muda em nós, a nossa relação em todos os âmbitos mudam por causa da ressurreição de Cristo Jesus. E o que é que isso significa? Paulo vai escrever em Romanos, capítulo 5, capítulo 6, que Cristo Jesus é o nosso representante final. Em Adão todos caímos, em Cristo Jesus nós fomos ressuscitados. Se em Adão nós fomos condenados, em Cristo Jesus nós fomos salvos. Ele é o nosso representante. Nós agora que estamos em Cristo Jesus, não somos mais escravos do pecado. O pecado não nos domina mais. Aquilo que destrói o que há de mais humano em nós não faz mais parte da vida daqueles que foram alcançados pelo poder da ressurreição de Cristo Jesus. Não faz mais parte. Foi quebrado, foi anulado. Nós agora vivemos em novidade de vida. É o que o apóstolo Paulo vai mostrar lá em Colossenses. Cristo Jesus, ele nos resgatou do poder do pecado, de um sistema que envolvia a nossa natureza pecaminosa, aliás, a nossa tendência para o pecado, que envolvia o nosso pecado individual. Era um sistema que tinha uma macroestrutura que nos envolvia e que fazia com que nós andássemos e vivêssemos toda essa maldade existente no mundo que nós experimentamos, e também poderes espirituais que nos envolvem, fazendo com que nós vivamos esse aprisionamento.
Então é um sistema completo que envolve você, que envolve o mundo, que envolve forças espirituais do mal, que a Bíblia chama de diabo, que significa inimigo. Todos se levantam para nos prender. A Bíblia diz que Cristo Jesus nos resgatou do império das trevas. Ele nos tira desse domínio, que tira de nós aquilo que é mais essencial e humano, que tira de nós aquilo que foi propositado por Deus desde a criação do mundo, que tiram de nós a nossa, digamos assim, plenitude como imagem de Deus. Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E o que é que significa viver no reino do Filho do amor de Deus? Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1, eu vou ler para vocês. E diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A gente vive para Deus, porque a gente foi ressuscitado em Cristo Jesus. E sendo ressuscitado em Cristo Jesus, a nossa afeição e o nosso amor maior estão nas coisas relacionadas ao reino de Deus. Não mais a esse mundo nefasto, preso, que caminha caminhos de morte, mas agora libertos para viver uma nova vida. É outra vida. Aqueles que vivem o poder da ressurreição, aqueles que foram alcançados pelo Cristo ressurreto, através da pregação da sua palavra, através das manifestações reais do poder do reino de Deus que está na vida daqueles que creem, através de um milagre, aqueles que foram alcançados agora pensam nas coisas do alto. Seu coração, a sua afeição, a sua satisfação não está mais no pecado. E a Bíblia diz que o pecado gera a morte. O verso 5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Isso é fé cristã, gente. A gente vai matar. A gente morreu com Cristo, significa a gente vai morrer para o pecado, assim como Cristo Jesus venceu o pecado na cruz. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. São todos caminhos de morte. Prostituição leva à morte. Pensamentos lascivos, você que não consegue controlar seus pensamentos em relação às questões sexuais, você que vive vendo pornografia, você que vive com pensamentos que fazem com que você imagine-se traindo sua esposa. Tudo isso são caminhos de morte. E é interessante que antecedem toda a devastação familiar que existe aí em nossa sociedade. São caminhos de morte, destruição. São prisões que nós estávamos. E se você ainda se encontra nessas prisões, é porque você não ressuscitou com Cristo Jesus. O efeito do fato histórico da ressurreição não alcançou você ainda. É necessário fazer morrer. E o Espírito Santo chama você hoje a fazer morrer. Desejo maligno, avareza, o amor ao dinheiro. Você que acorre a sua vida simplesmente para, de alguma maneira, satisfazer o seu desejo consumista, avarento. Um sonho que diz respeito apenas a você mesmo e a mais ninguém. Não é de fato
um caminho de morte em meio a uma sociedade que precisa de pessoas generosas. A gente não criou uma cultura que você deve vencer e fazer com que o outro perca, porque você vai vencer, seja na disputa por um emprego, seja na disputa por entrar numa universidade, porque afinal de contas tudo isso vai fazer com que você enriqueça. Quando na verdade somos chamados à generosidade. Significa que a gente não vai lutar, gente. Isso não significa que a gente não vai trabalhar. A gente vai sim lutar e trabalhar, mas a gente vai ser generoso para com os outros. Não são caminhos de morte. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Que texto desafiador. Porque, afinal de contas, quando a gente se depara com o poder que o pecado exerce nesse sistema nefasto que nós vivíamos e que as pessoas que não têm o evangelho estão vivendo, onde criamos, sim, uma cultura de morte, uma cultura de desavenço, uma cultura de violência, uma cultura de mentira, uma cultura de corrupção. Quando a gente olha para a realidade do mundo, a gente se depara com esse mal sistêmico que tem consumido as pessoas e que tenta nos consumir. E aí vem a palavra de Deus dizendo assim: vocês morreram para isso. E vocês agora devem se revestir do novo homem, ou dessa nova humanidade, a fim de resplandecer em meio a esse mundo que tem sofrido tanto, porque caminha por uma cultura de morte. Afinal de contas, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Vamos viver de qualquer jeito. Não há justificativa para a moral. Não há justificativa para a religião. Não há justificativa para o bem se Cristo não ressuscitou. Tudo recai no vazio. Tudo recai no desespero. Mas ele ressuscitou. O texto continua e diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Já parou para imaginar isso? Você viver em meio a um povo onde a experiência não é com a prostituição, com a lascívia, com a mentira, com a ira, com a briga, com a fake news, com a politicagem, com a desunião, com a luta pelo poder,
com racismo ou com preconceito, mas você viver em meio a uma comunidade onde a experiência, e é uma experiência real, é com alegria, é com amor, é com a paz, é com a misericórdia, com a compaixão, com a gratidão. O poder da ressurreição aponta para esses frutos, e são os primeiros frutos daquilo que há de vir e permanecer sobre toda a terra, porque Cristo Jesus ressuscitou, trazendo para nós essa viva e real esperança de que nada morre, pelo contrário, tudo vive, porque quem deu a palavra final de vida foi o Deus da esperança. Foi o Deus que fez a gente para viver eternamente. Foi o Criador bondoso, criativo e gracioso que, num ato de justiça, fez sim perecer toda a condenação e maldição de morte que estava sobre nós. Aleluia! Esse é o chamado cristão, para vivermos esse poder da ressurreição, livres sim de todo o pecado que nos aprisiona. Se você se sente preso a pecados, se você se sente preso a mentiras, se você se sente preso a poderes espirituais do mal, se você se sente preso a mágoas, a traumas, Cristo Jesus ressuscitou para libertar você de todo o poder do mal, do pecado, das trevas que prendem você nessa vida de dores. Cristo Jesus ressuscitou para tirar você desse pesadelo e trazer você para a vida real. E a vida real é uma vida positiva, a vida real é uma vida alegre, a vida real é uma vida de paz, a vida real é uma vida de gratidão, porque Ele vive. Isso é possível, isso é experimentado entre aqueles que creem. Se entre aqueles que se dizem cristãos e que se dizem crentes, que acreditam, essa realidade não é vivida, alguma coisa está errada. Eles não vivem o poder da ressurreição. O pecado ainda domina e predomina. Eles estão presos, são escravos. Mas Romanos capítulo 6 vai dizer que Ele nos libertou para que a gente viva em novidade de vida. E a novidade de vida é que é possível viver toda a beleza que há em nós, criação, a imagem e semelhança de Deus. É possível viver uma nova vida em Cristo Jesus porque Ele vive. Ele ressuscitou dos mortos e a gente vive essa viva esperança. Esses são os primeiros frutos. A transformação do ser, a transformação do caráter. A transformação real. O pecado e as trevas, o diabo não tem mais domínio sobre aqueles que creem. Obviamente, o poder da ressurreição se manifesta, em primeiro lugar, e tem isso como base para testificar que Cristo Jesus está presente no meio daquele povo pelo caráter transformado. Em segundo lugar, pelas maravilhas e sinais que são feitos através desse povo. É difícil acreditar na ressurreição, mas é um fato. E os sinais da ressurreição se manifestam por meio desse povo que acredita. Eu já vi milagres. Eu conheço pessoalmente 3 pessoas que estiveram envolvidas diretamente em milagres de ressurreição. Um deles é um pastor chamado Stanley, que ressuscitou, estava lá no necrotério, Deus levantou ele lá, dentro do necrotério, depois de ter levado 18 tiros. Segundo, um amigo meu, adolescente, quando era adolescente, foi orar na casa de um homem que havia morrido.
Todos estavam desesperados. Ele tinha acabado de falecer, fazia algumas horas. O pastor foi lá, chamou ele para ir junto, o pastor orou por ele, ele ressuscitou. Pastor Richard, depois procura aí, está nos meus contatos. O terceiro caso é um caso de um pastor que no meio de um funeral, estava tendo funeral, o Espírito Santo falou, quero ressuscitar esse morto. Ele era um pastor extremamente tradicional da igreja presbiteriana, da qual eu faço parte. Ele parou o funeral e falou que o Espírito Santo mandou ele orar pelo morto, para o morto ressuscitar. Ele orou pelo morto, o morto levantou. 3 pessoas que eu conheço diretamente que falavam esses milagres. Eu já vi paralítico andar. Eu já vi surdo ouvir. Eu já vi mulher com câncer sendo curada. Eu já vi outros milagres que eu participei orando por essas pessoas. Os sinais da ressurreição acompanham a igreja. Os sinais da ressurreição acompanham os cristãos. O caráter transformado, que é o sinal da presença de Cristo Jesus no meio daquele povo. Esse novo homem que foi liberto do império das trevas e não mais anda numa cultura de mentira, numa cultura de morte, numa cultura de violência, numa cultura de pecado, mas anda sim numa cultura de alegria, de paz, numa cultura de misericórdia. Essa nova vida, juntamente com o poder da ressurreição que em nós opera, é sim a esperança para um mundo chafundado em desespero, em dor, em lágrimas, em ansiedade, em psicoses. Nós temos a vida real. Nós temos a palavra real, nós temos o poder de Deus sobre nós, que nos convoca e nos convida a manifestarmos esse poder de Cristo Jesus ressurreto a todos aqueles que se aproximam ou que nós nos aproximamos deles. Ah, irmãos, em meio a um mundo ansioso e egoísta, nós somos a comunidade alegre e amorosa. Em meio a um mundo avarento e mesquinho, nós somos a comunidade daqueles que acreditam no poder da ressurreição de Cristo Jesus, que vive com generosidade. Em meio à mágoa e ao rancor, nós somos aqueles que manifestam a graça que chegou porque Ele vive. Em meio a uma sociedade viciada em tecnologia, viciada em alucinógenos, viciada e hedonista e buscando prazer, nós somos uma comunidade que manifesta satisfação em viver. Em meio a um mundo pecador, nós somos uma comunidade santa, resgatada, que não vive mais o domínio do pecado. Em meio ao mundo racista e preconceituoso, nós somos a comunidade que acolhe e age com compaixão e misericórdia para com todas as pessoas. Em meio ao mundo de condenação, nós somos a comunidade do perdão, porque o Cristo que ressuscitou é o mesmo que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e sim transformando as nossas vidas. Em meio a uma comunidade de desespero e morte, nós somos a comunidade da esperança. Cristo ressuscitou. Diferentemente de Saramago, C.S. Lewis olha para o Cristo ressuscitado e se alegra, porque vê nele a única esperança que nós podemos ter em meio ao mundo de morte.
deixando o seu ateísmo e se tornando um cristão a ponto de escrever que foi surpreendido pela alegria. Ele ressuscitou. Celebre, experimente, viva essa nova vida em Cristo Jesus. Vamos orar? Deus, nesse momento, Senhor, quero colocar diante do Senhor essas pessoas, ó Deus, que desejam não apenas serem cristãos nominais, não apenas serem frequentadores de templos, não apenas serem, ó Deus, pessoas que se dizem crentes, mas querem viver o poder da ressurreição. Espírito Santo de Deus vai invadindo esses corações, essas vidas nesse exato momento, Pai. Que elas experimentem dessa novidade de vida que o Senhor entrega a todo aquele que foi alcançado pelo Teu poder, que foi alcançado pelo Espírito Santo, que foi alcançado por Tua glória. Deus, no nome de Jesus, vai invadindo cada vida nesse momento. Vai invadindo a vida daqueles, ó Deus, que querem deixar, ó Deus, o reino das trevas. Vai invadindo a vida daqueles, ó Deus, que o Senhor deseja resgatar hoje. No nome de Jesus. Vai, Senhor, alcançando esses corações, Pai, no nome de Jesus. Vai trazendo para o Teu reino, vai trazendo para o Teu reino. Hoje, Cristo Jesus deseja te libertar. Hoje, Cristo Jesus deseja fazer em você uma nova vida. Hoje, Cristo Jesus deseja manifestar a você um poder que você jamais experimentou e jamais experimentará em outro lugar, a não ser nele mesmo. Ele está vivo. Deus vai invadindo essa vida agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado porque a Tua palavra nos traz, Senhor, uma viva e real esperança em meio ao mundo de morte. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Tu és bom, Tu és fiel, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Deus. Não há outro igual a Ti. Nos enche da Tua glória, Espírito Santo de Deus. Nos enche do Teu poder, nos enche da Tua vida, nos enche da Tua presença. Nos enche da Tua alegria, para que nós sejamos esse povo que manifesta o poder da ressurreição ao mundo. Em nome de Jesus. Amém. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, de sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou,
encontrei a Cristo e senti teu terno amor. Tenho achado paz e vida. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a vida e o poder do Espírito Santo esteja sobre você, que foi resgatado do reino da morte para o reino da vida em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Manifeste o poder da ressurreição.